Olá, bem-vindos. Este é o vídeo 2 sobre a utilização de listas no Primavera. Vamos mostrar como podem adicionar um novo atalho aos vossos favoritos para uma lista. E para adicionar um novo atalho podem estar aqui em qualquer separador, não é relevante, e com o botão direito do rato sobre a barra de comandos vão selecionar novo atalho para uma lista. Na janela de listas começam por identificar a categoria de informação. E existem as mais variadas categorias de informação com listas que já podem ser utilizadas e adicionadas aos vossos favoritos. Podem pesquisar, por exemplo, por vendas, para verem os movimentos associados com as vossas vendas, por compras, para de forma similar selecionarem uma categoria de compras, ou, por exemplo, contas correntes, para verem pendentes e documentos de liquidação. No nosso exemplo, vamos trabalhar com as vendas. Vou selecionar a categoria Vendas Movimentos. Ao selecionar uma categoria, vêm imediatamente quais são as listas que já existem. As que estão identificadas como sistema podem ser selecionadas e adicionadas aos vossos favoritos com o botão confirmar, mas não podem ser alteradas. Contudo, podem selecionar uma lista de sistema, por exemplo, vamos selecionar esta e duplicá-la para uma lista que depois podem personalizar. Já tenho aqui uma lista duplicada, vou editá-la e vou fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui nos campos, vou dizer que não quero saber do armazém, mas quero analisar a família do artigo. A família e a descrição. Não adicionei a família. Vou também olhar aqui para os movimentos das vendas e vou dizer que quero saber qual foi o ano. Já tenho aqui uns campos que são calculados relativamente ao ano e ao mês. E vou colocar, por exemplo, estes campos anual. E agora posso também adicionar aqui algumas condições. Por exemplo, quero apenas olhar para documentos de venda que sejam do tipo financeiro, faturas, notas de crédito. Então, em documentos de venda, vou selecionar o tipo de documento e eu sei que aqui os documentos de tipo financeiro são identificados pelo número 4. Já agora, se fossem guias, seriam 3 e se fossem encomendas, seriam o tipo 2. Vou confirmar e, portanto, estou a restringir aqui apenas a documentos financeiros, mas também só quero saber de documentos que não tenham sido anulados e para isso vou selecionar que o estado não possa ser anulado. Depois, porque estou a analisar vendas por ano, interessa-me também que o utilizador possa selecionar o ano. Então, vou adicionar uma nova condição, desta feita sobre o ano. Só que o ano não é um campo de base, é um campo de uma expressão que foi calculada. Então, devo selecionar expressões e depois aqui o ano. Posso dizer que o ano seja igual, por exemplo, a uma lista de valores, em que na lista posso definir alguns valores e posso dizer que o utilizador pode adicionar ou selecionar um valor que não esteja na lista. Posso indicar qual é o valor sugerido por omissão e aqui nas opções, além destes valores, ele poderá escrever um outro valor. Vou confirmar e já tenho aqui as minhas condições atualizadas. Agora, a nível de totais, eu posso definir que quero ver a soma dos preços líquidos e posso também definir que quero fazer um agrupamento. Por exemplo, neste caso, quero ver as vendas por mês. O ano não preciso de agrupar porque já vou filtrá-lo. Finalmente, podia adicionar formatações com base em condições específicas, não vou fazer, ou posso indicar também o total global para o preço líquido. Vou confirmar e está aqui a nossa lista. Podemos então, ao confirmar, adicionar aos nossos favoritos. Neste momento ainda não existe aqui o separador de favoritos, que na versão 10 assume o nome Meu Menu, mas ao adicionarmos o primeiro atalho, ele será automaticamente criado.
A partir daí, todos os novos atalhos passam a aparecer no meu menu. Cá está o meu menu e cá está a nossa lista que adicionamos. Podemos então selecionar o ano ou poderíamos escrever aqui diretamente um ano, mesmo que fosse diferente dos valores da listagem. Ao confirmar, vamos ver os resultados da nossa lista. Cá está agrupado por mês, vamos expandir. Podíamos ainda fazer aqui algumas melhorias a esta lista, por exemplo, consigo ver que há aqui códigos de artigo que não estão preenchidos e se eu quiser analisar vendas apenas por artigos que existam na tabela de artigos, posso restringir isto para que as linhas do documento não possam ser comentários ou outras linhas que não contenham códigos de artigos. Vejo também que, por exemplo, há aqui códigos de artigos que me aparecem duas vezes. Isto porquê? Porque a descrição que estamos a utilizar é a das linhas de documento, como vocês sabem, pode ser alterada no editor de vendas. Então podíamos rapidamente ir aqui às propriedades e fazer aqui algumas pequenas melhorias. Por exemplo, adicionar a tal condição para que o artigo não possa ser nulo ou vazio. Vamos adicionar aqui a condição, vamos dizer que nos movimentos de venda nas linhas, o artigo tem que estar preenchido, portanto não é nulo. Confirmar, já está. E nos campos, em vez de utilizarmos a descrição das linhas de documento, podíamos, por exemplo, utilizar a descrição do artigo. Vamos procurar aqui a descrição do artigo e vamos colocá-la. Ok, já está. A nossa lista vai ser atualizada e, neste caso, já vai estar com as novas condições.